mesmos compram as mercadorias que lhes escravizam cada vez mais. Eles mesmos vão em busca de um trabalho que os aliena cada vez mais. Emprego este que lhe é oferecido se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão agora servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de perceber a respeito da exploração e o grau de alienação do qual são vítimas. Eis aí a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escravizada, que, no entanto, não se dá conta disso. E alguns deles, na verdade, preferem não enxergar isso. Eles não conhecem a rebelião, que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam, sem discutir, a vida lamentável que foi planejada para eles. A renúncia e resignação são a fonte da sua desgraça. Eis então o pesadelo dos escravos modernos. Eles que não são donos de nada, mas se acham proprietários, que só aspiram deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo-se por todas as partes. As formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos. Mostrar a verdade do jeito que a verdade é, e não tal como mostra o poder, constitui a mais autêntica subversão. O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo, que, ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. À medida em que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão, onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modelo de produção dominante. Este cenário está em eterna construção. Nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de fazer tudo à imagem do sistema. O mundo se torna cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de uma pessoa em particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo, mas, ao mesmo tempo, a unificação do espaço, de acordo com os interesses do mercado capitalista, é o grande objetivo da nossa triste atualidade. O mundo deve transformar-se em uma imensa estrada, racionalizada ao extremo. Isso facilita o transporte das mercadorias. E todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo da sua vida. É semelhante a jaulas, prisões, cavernas. Porém, contrariamente a escravos e prisioneiros, o explorado dos tempos atuais deve pagar por sua jaula. É neste lugar estreito onde os escravos modernos acumulam as novas mercadorias, que, segundo as mensagens publicitárias, deveriam trazer-lhe felicidade e plenitude. Porém, quanto mais acumula mercadorias, mais ele se afasta da oportunidade de ser feliz. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
A mercadoria, ideológica por essência, despoja do seu trabalho aquele que a produz e despoja da sua vida aquele que a consome. No sistema capitalista dominante, já não é mais a demanda que condiciona a oferta, mas é a oferta que determina a demanda. Então é assim que diariamente surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador, o telefone celular. Todas estas mercadorias distribuídas massivamente em um curto período de tempo. Elas então modificam profundamente as relações humanas. Serve, por um lado, para isolar o homem um pouco mais do seu semelhante. E, por outro lado, para difundir as principais mensagens do sistema dominante. As coisas que possuímos acabam por nos possuir. O que parece ser alimento pode muito bem ser um veneno. Mas é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que come, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Andando errantes pelos supermercados, procuram as porcarias que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhes. Aí então só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são nada mais do que organismos geneticamente modificados com uma mistura de colorante e conservantes. Isso além de pesticidas, de hormônios e de outras tantas invenções da modernidade. O prazer imediato é a regra do modo de alimentação dominante atual. A rapidez é também a regra base de todas as formas de consumo. E a consequência que ilustra esta forma de alimentação se vê em todas as partes. Mas é frente à indigência da maioria que o homem ocidental goza de sua posição e do seu consumismo frenético. E assim a miséria está em toda parte, onde reina a sociedade totalitária capitalista. A escassez é o outro lado da moeda da falsa abundância. Num sistema que promove a desigualdade social como critério de progresso, mesmo se a produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população mundial, a fome nunca deverá desaparecer. A outra consequência da falsa abundância alimentícia é a generalização das usinas de concentração e de exterminação massiva e bárbara das espécies que servem de alimento aos escravos. Esta é a real essência do modo de produção dominante. A vida e a humanidade não resistem ante ao desejo de proveito de certos indivíduos.
e a exploração dos recursos naturais do planeta e a abundante produção de energia ou de mercadorias. O lixo e os resíduos do consumo ostentoso hipotecam a possibilidade de sobrevivência do nosso planeta e das espécies que aqui habitam. Porém, para deixar livre curso ao capitalismo selvagem, o crescimento econômico nunca pode parar. É preciso produzir, produzir e produzir mais ainda. E são os mesmos poluidores que se apresentam hoje como salvadores potenciais do planeta. Estes promotores da indústria do espetáculo, patrocinados pelas empresas multinacionais, tentam convencer-nos de que uma simples mudança em nossos hábitos seria o suficiente para salvar o planeta de um desastre. E enquanto põem a culpa em nós, continuam poluindo sem cessar nosso meio ambiente e também o nosso espírito. As suas pobres teses pseudo-ecológicas são repetidas pelos políticos corruptos em seus slogans publicitários. Porém, nunca é proposto uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que tudo fique como antes. Trabalho, do latim 3 paus, instrumento de tortura. Mas para entrar na roda de consumo frenético é necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro é preciso trabalhar, ou seja, vender-se. O sistema dominante transforma o seu principal valor na força de trabalho. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a prazo a sua vida miserável. Já estão esgotados de tanto trabalhar, perdem a maior parte da sua energia e têm que suportar as piores humilhações. Passam toda a sua vida realizando atividade extenuante, que é proveitosa apenas para alguns. A invenção do desemprego moderno tem como objetivo assustá-los e fazem-nos agradecer a todo instante por estar empregados. Assim, o que fariam sem essa tortura que é o trabalho? São atividades alienantes que são apresentadas como libertadoras. Que mesquinhez e que miséria! Sempre apressados pelo relógio ou pela chibata, cada gesto dos escravos é calculado, a fim de aumentar a produtividade. A organização científica do trabalho constitui a real essência da desapropriação dos trabalhadores, não só do fruto do seu trabalho, mas também do tempo que eles passam na produção automática das mercadorias ou dos serviços. O papel do trabalhador humano se confunde com o papel das máquinas nas fábricas e com o do computador nos escritórios. O tempo pago não volta mais. Assim, a cada trabalhador é atribuído um trabalho repetitivo, seja ele intelectual ou físico. Ele é um especialista em seu domínio de produção. Essa especialização encontra-se na escala do planeta no âmbito da divisão internacional do trabalho. Nascem no Ocidente, se reproduzem na Ásia e morrem na África. Ainda aqui neste trabalho,
Eu vou trazer um comentário passo a passo deste vídeo, quando estarei ao seu lado, assistindo-o novamente. Então não perca, está neste mesmo trabalho, mais à frente um pouquinho. Obrigado. Teria sido capaz de se contentar com a sua escravidão ao trabalho, mas à medida que o sistema de produção coloniza todos os setores da vida, então dominado, ele passa seu tempo nos lazeres, com as diversões e férias organizadas. Mas em nenhum momento do seu cotidiano ele consegue fugir da influência do sistema. Assim não se livra do sistema em nenhum momento durante a sua vida. Ele é um escravo em tempo integral. A origem dos males do escravo moderno está na degradação generalizada do seu meio ambiente, do ar que respira e da comida que ele consome, o estresse provocado pelas suas condições de trabalho e por todo o conjunto da sua vida social. A sua condição subserviente é um mal que nunca encontrará a cura. Somente a total liberação da condição a qual hoje ele se encontra pode permitir ao escravo moderno libertar-se dos seus sofrimentos. A medicina ocidental apenas conhece um remédio contra os males dos quais sofrem os escravos modernos: a mutilação. É a base da cirurgia, de antibiótico ou de quimioterapia que se trata do paciente na medicina mercantil. Nunca se ataca a origem do mal, mas apenas suas consequências. Pelo motivo de que esta busca da origem do mal nos conduziria, inevitavelmente, à condenação fatal da organização social em toda a sua totalidade. Assim como ele transformou todos os detalhes do nosso mundo em simples mercadoria, o sistema atual fez de nosso corpo uma mercadoria, um objeto de estudo e de experiências para os pseudos aprendizes de medicina mercantil e para a biologia molecular. Os donos do mundo já estão prontos para patentear os seres vivos. A sequência completa do DNA do genoma humano é o ponto de partida de uma nova estratégia posta na ação pelo poder. A decodificação genética não tem outro objetivo senão o de amplificar as formas de dominação e de controle. Além de tudo, então, até o nosso corpo também não nos pertence. O melhor da sua vida foge entre seus dedos, mas a pessoa prossegue mesmo assim, pois já está acostumado a obedecer sempre. A obediência tornou-se a sua segunda natureza. Ele obedece sem saber por qual razão, simplesmente porque ele sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Eis aí as obrigações básicas que dominam sua vida. Obedece-se aos pais, aos professores, patrões, proprietários, comerciantes, todos os tipos de poderes, pois não nos ensinaram outra coisa além de obedecer. Não existe algo que lhe dê mais medo que a desobediência, já que desobedecer, aventurar, mudar é muito arriscado, assim como uma criança que perde de vista seus pais. O escravo moderno se sente perdido com o poder que o criou, então ele continua assim obedecendo. É o medo que nos faz escravos e que nos mantém nesta condição. Baixamos a cabeça frente aos donos do mundo, aceitamos esta vida de humilhação e de miséria somente por medo. No entanto, dispomos de força numérica frente a esta minoria que governa o planeta. A força deles não sai de seus policiais, mas de nosso consentimento.
Justificamos nossa covardia diante do enfrentamento legítimo contra as forças que nos oprimem com um discurso cheio de humanismo moralizador. A rejeição da violência revolucionária está ancorada nos espíritos daqueles que se opõem ao nome dos valores que esse mesmo sistema nos ensinou. Porém, quando se trata de conservar sua hegemonia, o poder não hesita em se servir da violência. No entanto, ainda existem indivíduos que escapam ao controle das consciências, mas estão mesmo assim sob vigilância. Todo ato de rebelião ou de resistência está de fato assimilada a uma atividade desviada ou terrorista. A liberdade só existe para aqueles que defendem os imperativos mercantis. A oposição real ao sistema dominante, infelizmente, é totalmente clandestino. Para estes opositores, a repressão é a regra em uso. E o silêncio da maioria dos escravos frente a esta repressão está justificado na aspiração da mídia e da política que nega o conflito existente na sociedade atual. Como todos os seres oprimidos ao longo da história, o escravo moderno precisa do seu misticismo e do seu Deus para anestesiar o mal que lhe atormenta e o sofrimento que o sufoca. Mas este novo Deus, a quem entregou sua alma, não é nada mais que o nada. É apenas um pedaço de papel, um número que apenas tem sentido porque todo mundo decidiu dar-lhe sentido. É em nome deste novo Deus que ele estuda, que ele trabalha, que ele luta e se vende. É em nome desse novo Deus que abandonou seus valores e está disposto a fazer qualquer coisa. Ele acredita que quanto mais tem dinheiro, mais se libertará dos problemas dentro dos quais ele está aprisionado. Como se, ao juntar tesouros, andasse de mãos dadas com a liberdade. A liberdade é um objetivo que provém do domínio de si mesmo, um desejo e uma vontade de atuar. Ela está no ser e não no ter. Porém, é necessário decidir-se a não mais servir, nem obedecer. É preciso também romper com esse hábito que, ao parecer, ninguém ousa recriminar. Ora, o escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. Ele se resignou a esta vida porque pensa que não pode haver outra. E é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente. Entreter a ilusão deste sistema que colonizou toda a face da Terra e é o fim da história. Convenceu a classe dominada que adaptar-se à sua ideologia é como adaptar-se ao mundo tal qual é mostrado e como sempre foi mostrado. Sonhar com outro mundo modificado se tornou um crime criticado unanimemente pelos meios de comunicação e pelos poderes. O criminoso é, na realidade, aquele que contribui, consciente ou não, na demência da organização social dominante. Não existe loucura maior que a do sistema atual. Frente à devastação do mundo real, é preciso que o sistema atual colonize a consciência dos escravos. É por isso que no sistema dominante as forças de repressão são precedidas pela dissussão. E esta, desde a sua infância, realiza sua obra de formação de escravos. Eles devem esquecer-se de sua condição servil, de sua prisão e de sua vida miserável. Basta olhar essa multidão hipnotizada frente às telas de TV que acompanham sua vida cotidiana. Eles enganam sua insatisfação permanente com o reflexo manipulado de uma vida que é um sonho.
E esta é feita de dinheiro, de glória e de aventura. Mas seus sonhos são tão lamentáveis como a sua vida miserável. Existem imagens para todo o público e por todos os lados. Estas imagens levam em si a mensagem ideológica da sociedade moderna. Ela serve de instrumento de unificação e de propaganda. Vão crescendo à medida que o homem é desapropriado do seu mundo e da sua vida. A criança é a primeira vítima destas imagens, pois se trata de sufocar a liberdade desde o berço. É necessário torná-los estúpidos e tirar-lhes toda a capacidade de reflexão e de crítica. Tudo isso se faz, evidentemente, com a cumplicidade desconcertante dos próprios pais. Eles não buscam sequer resistir frente à força imponente de todos os meios modernos de comunicação. Eles mesmos compram todas as mercadorias necessárias para escravizar seus filhos. Desapropriaram-se da educação dos seus próprios filhos e deixam que o sistema alienador e da mentira se encarregue dela. Existem imagens para todas as ideias e para todas as classes sociais. Os escravos modernos confundem essas imagens com cultura e às vezes com arte. Recorrem-se aos instintos mais baixos para vender qualquer mercadoria. E é a mulher duplamente escrava da sociedade atual que paga o preço mais alto. Ela é apresentada então como simples objeto de consumo. A revolta também foi transformada em uma imagem que se vende. Isso faz melhor destruir seu potencial subversivo. A imagem é ainda hoje a forma de comunicação mais direta e mais eficaz. Ela cria modelos, aliena as massas, mente e promove frustrações. Difunde-se a ideologia comercial pela imagem, pois o objetivo continua sendo o mesmo. Vender modelos de vida ou produtos, comportamentos ou mercadorias. Vender é a única coisa importante. E estas pobres criaturas se divertem. Mas essa diversão serve apenas para distrair os mesmos do verdadeiro mal que lhes afeta. Deixaram que fizessem de suas vidas qualquer coisa e fingem sentir-se orgulhosos por isso. Tentam transmitir uma satisfação, mas ninguém acredita. Não conseguem enganar mesmo a si próprio quando se deparam com o reflexo frio do espelho da vida. Assim perdem tempo com coisas estúpidas que vão lhe fazer rir e cantar, sonhar ou chorar. Através do esporte mediatizado se apresenta o êxito e o fracasso, os esforços e as vitórias que os próprios escravos modernos deixaram de viver em seu cotidiano. Sua insatisfação lhe incita a viver procurando algo frente ao aparelho de TV. Assim como os imperadores da Roma antiga compravam a submissão do povo com pão e circo, também hoje em dia é com diversão e consumo do vazio que se compra o silêncio dos escravos.
O domínio das consciências passa essencialmente pela utilização viciada da linguagem utilizada pela classe economicamente e socialmente dominante. São então detentores de todos os meios de comunicação. Este poder divulga a ideologia comercial através da definição petrificada, parcial e falsa que ele dá para as palavras. As palavras são apresentadas como neutras e sua definição como evidente, porém estando sob controle do poder. A linguagem designa sempre algo muito diferente da vida real. E antes de tudo, uma linguagem de resignação e impotência é a linguagem de aceitação passiva das coisas, tais quais como são e tais quais devem ser. Então as palavras trabalham em favor das organizações dominantes da vida. E o fato mesmo de utilizar a linguagem do poder nos condena à impotência. O problema da linguagem está no epicentro da luta pela emancipação humana. Ela não é uma forma de dominação que se iguala às outras, mas o coração mesmo do projeto de submissão do sistema comercial totalitário. O sistema dominante define-se então pela onipresença da sua ideologia comercial. Ele ocupa ao mesmo tempo todo o espaço e todos os setores da vida. Ela não diz nada mais que produza, venda, consuma, ajunte. Ela reduziu todas as relações humanas em relações comerciais. Considera nosso planeta como uma simples mercadoria. A obrigação que eles impõem a nós é o trabalho servil. O único direito que ele reconhece é o direito à propriedade privada. O único Deus que ele adora é o dinheiro. A maquiagem do que se vê é total. Somente aparecem os homens e os discursos favoráveis à ideologia dominante. A crítica a este mundo está afogada no mar da mídia, que determina o que é bem, o que é ruim, o que pode ou não ser visto. A onipresença da ideologia, o culto ao dinheiro, a maquiagem da aparência, partido único disfarçado de pluralismo parlamentar, ausência de uma oposição visível, repressão sob todas as formas, desejo de transformar o homem e o mundo. Eis o verdadeiro rosto do totalitarismo moderno que chamamos democracia liberal. Mas é necessário chamá-lo pelo seu nome verdadeiro: sistema comercial totalitário. O homem, a sociedade e o conjunto do nosso planeta estão ao serviço desta ideologia. O sistema comercial totalitário realizou o que nenhum totalitarismo conseguiu fazer antes: unificar o planeta e a sua imagem. Hoje já não existe uma saída possível.